Bom dia a todos e todas. A gente está aqui para mais uma edição do nosso projeto de extensão na Roda, vinculado ao Arquivo Central da Unirio, né, um projeto de cultura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente tem o prazer de receber a Júlia Tordot, que vai apresentar o trabalho denominado Mulheres como Arquivos Encarnados, História Oral, Acervos Familiares e Arquivos Digitais na Preservação das Memórias Armênias no Brasil. A Júlia, ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pela FGV, pelo CPDOC, né? Mestra em Ciência Política pela Unirio e bacharel em História pela FRJ. Ela é especialista em Memória Coletiva, Direitos Humanos e Resistência pela Claxo e em Estudos dos Genocídios e Direitos Humanos pela Zorian Institute da University of Toronto. Atua como professora do Departamento de História Contemporânea da UFRJ e como pesquisadora do Núcleo de História Oral e Memória do Laboratório de Estudos do Tempo Presente, também da FRJ. Ela também coordena, ao lado de Tatiana Boldakian, o projeto Memórias Armênias, dedicado à pesquisa, preservação e à difusão de acervos e trajetórias da diáspora armênia no Brasil. Queremos agradecer a presença de todos e todas, e nesse momento eu deixo a palavra com a Júlia, mas eu primeiramente gostaria de fazer minha autodescrição, peço desculpa por não ter começado. Eu sou uma mulher negra, eu uso óculos preto, meu cabelo é crespo, eu estou com meu cabelo preso e eu estou usando uma blusa preta e branca. Finalizada essa parte, desejo uma boa palestra para todos e todas e deixo a palavra com a Júlia. Muito obrigada. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer muito a honra de estar aqui. Muito obrigada, Priscila, muito obrigada, Fabiana, muito obrigada a todos envolvidos nesse projeto. É uma honra estar aqui apresentando a minha pesquisa e a minha proposta, né, meu projeto de trabalho. Peço desculpas pela minha voz, que está um pouquinho falha. Eu vou hoje até botei aqui um microfone profissional para ver se ajudava. Vou começar me autodescrevendo, senão, por conta do TDAH, é capaz de eu esquecer, então eu peço desculpas se eu também me perder, se eu der algumas voltas, porque isso acontece às vezes quando eu estou falando. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos com armação rosa, eu tenho cabelos ruivos, ondulados, que estão soltos, eles são longos, e estou vestindo uma camisa preta. Bom, Priscila já me apresentou aí enfim, a minha trajetória acadêmica. Eu também tenho uma outra frente de trabalho que também vale apresentar aqui para vocês, que é a minha frente de difusão e incentivo à pesquisa acadêmica e ao mundo acadêmico, que é o Caminho Pós-Graduação, que é uma página que eu criei realmente para difundir informações sobre a vida de uma pesquisadora na pós-graduação. Então, eu criei durante meu doutorado e continuo conduzindo e produzindo conteúdo nessa página hoje ainda de forma gratuita, realmente para incentivar e apoiar muitos alunos, muitos jovens, e a população no geral brasileira, que tem muito desejo de entrar na pós-graduação ou de conduzir pesquisas científicas, e ainda enfrentam muitas dificuldades, principalmente no acesso à informação, e ao conhecimento sobre o mundo acadêmico. Então, dentro disso tudo, hoje eu também consegui externar a minha pesquisa de doutorado, e eu vou falar um pouquinho mais disso lá no final da apresentação, que é o desdobramento atual, pelo menos em 2026, dessa pesquisa que vocês vão conhecer um pouco mais hoje. E eu também queria aproveitar para agradecer as participantes dessa pesquisa que estão aqui hoje. É uma honra que vocês estejam me assistindo, de verdade. Obrigada, Vartinei, obrigada, Gladys, e demais que talvez estejam aqui, que eu ainda não vi o nome e a carinha, mas é uma honra para mim, e eu gosto sempre de agradecer a todas as participantes, porque sem vocês essa pesquisa não teria acontecido. É uma pesquisa que ela foi difícil e desafiadora em diversos níveis, mas eu tenho certeza que também foi muito desafiadora para as participantes toparem embarcar nessa jornada comigo e com a minha parceira, que não está aqui hoje, mas eu gosto sempre de mencionar, que é a Tatiana. A Tatiana é minha parceira, tanto desde
que a gente começou essa pesquisa juntas, mas ela é minha parceira também intelectual, então ela colaborou muito na formulação, da minha própria pesquisa, no final das contas, na pesquisa no trabalho de campo, e hoje, a gente está trabalhando de fato em parceria oficial, real oficial, que é o Memórias Armênias. A Tatiana, ela é cineasta e produtora audiovisual, e aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente, como que, isso entrou na proposta da pesquisa e como isso funciona hoje. Ah, mas, enfim, eu tenho muito a agradecer à Tatiana por isso, por também ter topado embarcar nessa ideia, que foi uma ideia minha, enfim, quando eu ainda estava no meu mestrado na Unirio, que foi, por sinal, gostaria também de agradecer a todos da Unirio, ao espaço da Unirio, né? Eu voltei hoje para minha casa, estou lá no IH, na FRJ, como eu estava conversando com a Priscila ainda há pouco, mas eu gosto também sempre de agradecer aos professores da Unirio. A formação que eu tive na Unirio foi essencial para me tornar a professora que eu sou hoje, mas para me tornar a pesquisadora da qualidade que eu tenho hoje, da pesquisa acadêmica que vocês vão ver. Eu devo muito aos meus professores e sou muito grata a eles e espero conseguir estar, enfim, passando esse conhecimento para os meus alunos hoje também. Então, dito tudo isso, vou tentar não me estender muito para que a gente possa conversar mais, vocês trocarem ideias e também, enfim, termos uma conversa ao final. A ideia, o conceito de mulheres como arquivos encarnados, ele surge da própria pesquisa e do meu sentimento de que ainda não havia um termo dentro do trabalho da antropologia, da história, das ciências sociais, que descrevesse o que eu descobri no meu trabalho de campo. Havia já há, sim, um diálogo e uma discussão dentro dos estudos de genocídio, principalmente do estudo do genocídio armênio, que é o fato histórico, enfim, que está como pano de fundo de tudo que a gente vai conversar hoje, mas não existia na nossa literatura brasileira. Então, ele é proposto em diálogo com algumas autoras, tanto do campo da arquivística, quanto do campo dos estudos de genocídio. Então, dito tudo isso, vou contar um pouco de como foi surgindo essa proposta, né? Eu trabalho com o estudo do genocídio armênio desde a graduação, desde o meu segundo ano de graduação, quando a gente estava chegando aí no centenário do genocídio, que foi em 2015. E a gente teve uma alta de produção acadêmica e também de compartilhamento nas mídias, de modo geral, nos jornais, e isso chegou até a mim, uma graduanda ainda em formação, e foi o que me levou a essa pesquisa. Uma pergunta que me fazem frequentemente é se eu sou armênia, e se isso explicaria a minha escolha do tema, e eu não sou, pelo menos até o dia de hoje. Não tenho conhecimento sobre, não que seja impossível, mas não sei. Mas eu fui abraçada por essa comunidade, incorporada por essa comunidade que é tão incrível, por essa comunidade nacional e internacional, então pela diáspora global mesmo, e abraçada por amigos que eu tenho na Armênia, um país que eu já visitei agora 4 vezes, e que espero visitar novamente. Esse ano, infelizmente, não deu para voltar, mas se tudo der certo, em 2027 estarei lá novamente. É um país que eu gosto muito, muito mesmo, onde eu me sinto em casa. Então, eu fui abraçada, me sinto uma armênia incorporada, uma armênia adotada por diversas famílias armênias. Como uma amiga minha armênia gosta de me chamar, porque no sobrenome armênio a gente tem o Ian ao final. E aí ela criou, e ela me chama de Brasilidian, que seria então uma adaptação para a pessoa brasileira que virou Armênia. É só uma forma carinhosa de me adotar também dentro dessa comunidade. Então, depois que eu me formei em ciência política e que eu me foquei muito no reconhecimento do genocídio no nível, enfim, do Congresso Nacional, das câmaras, etc., que é uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, continuo acompanhando,
eu senti falta de estar mais em contato com as pessoas que foram responsáveis e que são responsáveis por incentivar esse reconhecimento, por buscar esse reconhecimento, por lutar por essa pauta, né, do reconhecimento das vítimas do genocídio. Não só aqui no Brasil, que ainda não é reconhecido a nível do executivo, então, a nível da nossa política externa, ainda que haja reconhecimento local. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem o reconhecimento municipal, estadual, em São Paulo também, mas a gente não tem o reconhecimento total no território nacional e nem na nossa política externa. E aí, por seus diversos motivos, que, enfim, tem produção minha, tem produção do meu colega, amigo Heitor Loureiro, que é o especialista nesse tema aqui no Brasil, mas eu senti falta de estar em contato com as pessoas e entender mais sobre essa comunidade. Pensando nisso, e depois de toda a minha experiência com a literatura, eu notei que as mulheres elas não eram citadas na produção de modo geral. Eu não conseguia ter acesso às mulheres, eu só conseguia acessar num dos poucos livros que a gente tem, que é importantíssimo, mas num dos poucos livros que a gente tem, as mulheres elas sempre apareciam como esposas. Mesmo aquelas mulheres que foram responsáveis por tocar as comunidades, tocar diversos centros comunitários muito importantes, nas cidades, nos estados, no Brasil, elas acabavam, sendo associadas aos seus núcleos familiares a partir dos homens das famílias. Então eu queria descobrir mais sobre elas. Ah, e foi assim que então, indo para o meu doutorado, eu tentei, abrir um pouco mais, a minha proposta e ir a campo para conversar com as mulheres de modo geral, e por isso eu escolhi, utilizar a história oral. Então, a história oral é o que me possibilitou ir com algumas perguntas iniciais, que é o que vocês estão vendo aqui nesse slide, sobre como a memória ela sobrevive, a memória aqui do genocídio armênio, ela sobrevive diante desse apagamento que acontece tanto a nível estatal, por falta de reconhecimento dessa comunidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas também dentro de um sistema patriarcal que perpassa todos nós, a sociedade brasileira da época e a sociedade brasileira atualmente, mas todos nós globalmente, todos nós mulheres, mas que também impactava a nível comunitário dentro desse grupo, né? E a outra discussão que também me levou a isso, e porque eu fui com menos perguntas e mais ou menos hipóteses e mais perguntas, inquietações minhas, que era o projeto de apagamento, que ele ocorre desde da arquitetura do genocídio, né, de como o genocídio ele acontece. O genocídio ele propõe um apagamento não só físico, porque a morte de alguém é um crime, né, está dentro do crime, tipificado dentro do crime de genocídio, mas esse é um apagamento que ele precisa perpassar diversas camadas de um ser social, para que você apague toda aquela comunidade. Então, ele é um apagamento que vai apagar a casa que aquela pessoa morou, quem veio antes daquela pessoa, o nome da rua, qualquer vestígio documental que existisse, e se fosse dentro das igrejas, se fosse dentro dos centros comunitários, partidos, etc., em diversos níveis da estrutura social e governamental. E a pessoa, mesmo a pessoa sobrevivente, ela não tem mais nenhuma comprovação, às vezes, de onde ela veio, quem ela era, nenhuma comprovação documental. E aí ela chega aqui no nosso país, nos nossos portos, de Santos, e do Rio de Janeiro, sendo uma pessoa sem identificação, não sem identidade, mas sem identificação, jurídica e, enfim, da sua cidadania, da sua história também familiar. E, obviamente, o Estado brasileiro, obviamente, porque os sistemas até hoje, de modo geral, estatais, pensando em comunidades imigrantes, ele não se preocupa com o imigrante como um indivíduo, mas sim como uma identificação daquela pessoa, né, do nosso CPF, e não nós individualmente.
Então, o Estado brasileiro, ele registra pouquíssimas coisas sobre aquela pessoa. E registra de forma errada também, porque como não existia qualquer tipo de vestígio que fosse muito bem documentado, era mal documentado. Mal eles tinham nem era um visto, né, como a Vartini comentou aqui, era um laissez-passer, que era o que a gente chamaria hoje de um visto temporário. Você pega uma autorização, por exemplo, tentando atualizar um pouco do que seria o laissez-passer, alguns países têm vistos temporários de chegada, você desembarca no país e ali você ganha um visto de 30 dias. Hoje, como os passaportes são muito digitais, eles não são mais inseridos, às vezes, no nosso passaporte em si, mas eles são inseridos digitalmente. Mas, antigamente, a pessoa ganhava um vistozinho assim, desse tamanho, com um laissez-passer. Enfim, nessa época ainda era um pouco maior, porque tinha foto. E aí a foto não era da pessoa somente, porque a pessoa vinha com um núcleo familiar, às vezes. Então, era toda a família ganhava um laissez-passer. Marido, esposa, filhos, às vezes avós, etc., estavam ali naquela composição do laissez-passer. E por não terem mais nenhum apoio jurídico de onde as pessoas saíram por conta do genocídio, elas não podiam retornar. Elas não tinham para onde retornar especificamente. Uma vez que você entrava aqui, essa autorização era uma autorização de desembarque, né? Ela não era uma autorização de retorno, porque não existia um país para ser retornado. Não existia uma situação de cidadania. Então, essa pessoa não tinha para onde retornar. Ela foi autorizada de entrar no Brasil, no país, mas ela não poderia sair porque ela não tinha para onde retornar. Ela não tinha um papel que tornasse imediatamente aquela pessoa brasileira, não era um brasileiro, mas também não era originário de nenhum país. Era uma pessoa em trânsito, em eterno trânsito. Então, a única coisa que existia era esse visto transitório. Vocês conseguem ver aqui atrás, né, nesse slide, eu vou descrever também, esse laissez-passer que eu estou falando. Esse daqui, na verdade, a gente está falando do certificado Nansen, que foi criado especificamente no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, e lembrando que o genocídio armênio ele aconteceu entre 1915 e 1923, não somente, mas esse é um marco que nós, historiadores, definimos dentro do marco do início maior dos ataques direcionados às populações armênias do Império Otomano. Então, estabeleceu-se também como marco o dia 24 de abril, quando algumas lideranças comunitárias foram retiradas das suas residências em Istambul para serem assassinadas em praça pública. Então, um marco para a comunidade armênia, de modo geral, globalmente, é o dia 24 de abril por conta disso. E estabeleceu-se 1923 como o término desse processo, com também aí o estabelecimento da República da Turquia, que é criada em 1923. Enfim, aqui a gente não está discorrendo mais aprofundadamente sobre o genocídio armênio, mas deixo aqui diversas sugestões que existem, né, de historiadores, além do Heitor que eu comentei, existe também o Felipe Figueiredo, que produz diversos conteúdos e, enfim, junto com o Heitor, eles têm muitos vídeos no YouTube, podcasts que podem ser assistidos e ouvidos, assino embaixo de todos eles, falando um pouco mais sobre o processo do genocídio armênio em si, tá? E voltando aqui para o documento, atrás vocês estão vendo, então, o certificado Nansen, ele foi criado pela Liga das Nações, que antecede a criação da ONU, que a gente chamou hoje de ONU, é o órgão que antecede a ONU, então, e ele foi criado pelo Nansen para que essas populações que sofreram esse deslocamento forçado durante a Primeira Guerra Mundial, não só armênios, a gente tem gregos que também foram expulsos e deslocados à força do território otomano, entre outras nacionalidades e etnias, eles teriam, então, acesso a esse laissez-passer, então, essa autorização de trânsito. Era uma forma de apresentar para os outros países a origem dessas pessoas, ainda que fosse parcial,
e permitir que essas populações fossem aceitas e recebidas nos países que tivessem aceitado participar desse projeto da Liga das Nações. Também deixo aqui a sugestão da produção de uma outra amiga minha, armênia, que se chama Edita Gizoyan, que ela fala exatamente sobre a Liga das Nações, o papel da Liga das Nações na produção dessa documentação, e o papel do Brasil, que aceitou receber e acolher um número de armênios também durante esse período, enfim, teve toda uma negociação. Dito tudo isso, essa era a documentação que eles chegavam aqui no Brasil, tá? Então, qual era a minha proposta? Esse é um campo de estudo que ele é pouco trabalhado. Existem algumas pessoas que trabalham sobre comunidade armênia no país e genocídio armênio de modo geral. Eu posso aqui contar em até 2 mãos, eu acho. Pessoas que, não produção total, mas pessoas que se dedicam especificamente sobre essa comunidade, tá? Então, a gente tem pouca organização documental dessa comunidade no país. A maior parte disso foi feito lá nos anos 60, quando estava tendo ainda um grande fluxo de armênios para o país. Desde então, não foi organizado isso. Então, eu tinha esse desafio, porque, para além de ter que acessar as pessoas, encontrar pessoas que estivessem interessadas em participar dessa pesquisa, eu não tinha um caminho fácil dentro dos nossos arquivos nacionais, estaduais, etc., que estivesse já traçado, que alguém pudesse falar: olha, eu já olhei aqui, você pode ir para o outro, porque esse aqui eu já olhei. Ninguém olhou nenhum. O Heitor trabalhou com alguns arquivos do estado de São Paulo, principalmente, mas só isso. Então, o Rio de Janeiro era meio que terra de ninguém, pelo menos a nível arquivístico. E era muito trabalho para ser feito, ainda é muito trabalho para ser feito, gente. Eu não consegui esgotar isso, não acho que eu vou esgotar, talvez nem no meu tempo de vida. Deixo aí, esse é meu desafio atual de trazer novos pesquisadores, incentivar que pessoas entrem nesse campo de estudo, que tem muito trabalho para ser feito, principalmente a nível arquivístico. Então, a proposta era trabalhar com os arquivos, trabalhar com as pessoas, então investigar esses silêncios, silêncios também documentais, mas silêncios da própria comunidade, né, de falta de reconhecimento desse processo genocida que aconteceu. E era uma pesquisa que, no final, também envolvia muito da própria psicologia, de passar, né, do trauma, de passar por um trauma do evento do genocídio. Como foi um evento que aconteceu, como eu falei, em 1915, hoje, obviamente, a gente não tem mais sobreviventes desse evento. A proposta foi conseguir dialogar, entrevistar, conversar com pessoas de ao menos 3 gerações, né, de descendentes desses sobreviventes que vieram para cá. De novo, meu foco foi nas mulheres, porque a gente tem alguma literatura já feita e produzida sobre os homens. Então, o que faltava, principalmente, era inserir as mulheres nesse debate. Aproveito para responder ao Walter que, sem problemas, eu posso disponibilizar os slides, sim, ao final, tá? A gente pode conversar aqui sobre isso depois. Então, aqui você já tem algumas pistas do que eu descobria em campo, tá? Inserindo de novo a Tatiana em toda essa arquitetura. A Tatiana veio por recomendação do Heitor, que já me conhecia e estava acompanhando minha pesquisa de mestrado. Tatiana é sua companheira, e ele falou que a gente estava com 2 ideias muito parecidas, a gente estava com propostas muito próximas e nos apresentou, e foi assim que começou essa parceria, gente. A gente decidiu em mais ou menos um mês, em 2 conversas à distância, em firmar essa parceria, e agradeço muito a Tatiana por isso, e a gente foi a campo. Então, contei com a ajuda dos 2 para a gente entrar em contato com a comunidade. A gente fez, ao todo, 40 entrevistas. Gente, isso é incrível, eu estou aqui falando, 40 entrevistas é muita coisa para um doutorado. Eu selecionei 35 e eu tive que fazer isso porque eu não tinha mais capacidade humana de dar conta do material, tá?
Então eu selecionei em cima do que respondia, né, diretamente as perguntas que eu tinha levantado e tudo mais, e essa seleção se guiou por isso e para essa representatividade das gerações, mas obviamente eu não queria deixar ninguém de fora. Então essa foi uma inquietação que me acompanhou até aí o final do meu doutorado e a minha defesa, que foi no início desse ano, em março. Então, como eu falei, a gente entrevistou 35, enfim, 40, mas 35 foram selecionadas para o material final da tese, tá? A Tatiana, ela produziu um documentário que vai ser lançado ao longo deste ano, né? E quando eu puder e souber, eu vou divulgar para vocês os eventos que vocês podem assistir o documentário, o material que ela produziu é incrível. Tenho certeza que todos vão gostar muito. Então, ela selecionou um nível ainda, um grupo ainda mais reduzido dessas 35, porque ela não tinha tempo, né? Ela primeiro queria fazer um documentário um pouco menor, e aí ela foi expandindo, chegou uma hora que ela falou, olha, não vai dar mais. Então, o nosso grande desafio era como selecionar desse grupo tão grande, tá? E a localização, novamente, por questões materiais mesmo e de constrição de tempo, a localização dessas participantes foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu não descrevi os slides até aqui, mas eu posso descrever, porque eles têm uma temática comum. Tem um fio perpassando todos eles, que é para dizer que existe um fio sendo construído pelas participantes dessa pesquisa, tá? Pensando que é uma pesquisa que tem em que eu deixei as participantes, enfim, eu não tinha nem outro, não tinha nem como, mas em que as participantes teceram esse resultado final, essa arquitetura final da pesquisa junto comigo, tá? E, enfim, só retomando, porque o slide anterior eu falei sobre os objetivos da pesquisa, já apresentei aqui para vocês, e neste eu estou fazendo a delimitação empírica. Então, localização foi Rio e São Paulo, principalmente cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, mas tiveram outras cidades de São Paulo participando, porque o estado de São Paulo é grande e é onde a gente tem a maior concentração dessa comunidade, pelo menos que a gente tenha um mapeamento maior, tá? Os sujeitos, então, foram mulheres que se identificam como mulheres armênias, de 3 gerações, a pessoa mais nova, só para eu delimitar as gerações, a pessoa mais nova que participou tinha 19 anos na época, e a pessoa mais velha, se eu não estou enganada, tinha 90 anos. Mas eu posso estar enganada e pode ser 90 e um pouquinho, tá? Mas aí, na faixa dos 90 anos. Então, a gente dividiu essas faixas etárias, buscando, de novo, diversidade de localização dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e de experiências também. Então, de histórias, experiências, de origem dentro da Armênia histórica que compunha o Império Otomano, e a dinâmica da análise, né, a análise se concentrou em investigar essa transmissão da memória intergeracional entre avós, mães, filhas, enfim, e as netas, e como isso se conectava, como essa trama ela se conectava, essa trama da história mesmo familiar, da experiência do genocídio, como isso era passado. E as entrevistas foram feitas, então, entrevistas em profundidade e focadas em narrativa de vida, que era simplesmente a gente fazer algumas perguntas um pouco mais norteadoras, eu diria, então, para poder delimitar um pouco os fios investigativos da pesquisa, mas basicamente a gente queria entender a história da vida daquela pessoa e da sua família. E aí, vindo aqui para a conversa que a gente vai ter hoje, que são as bases documentais da pesquisa, novamente, como eu brinquei que era muito trabalho para uma pessoa só, era um terreno que ninguém tinha ainda se embrenhado, as bases documentais da pesquisa foram todas que eu consegui articular dentro do nosso sistema arquivístico que, olha, eu já apresentei essa pesquisa em alguns lugares ao redor do mundo aqui, foi uma honra, enfim, meu privilégio de ter conseguido, enfim, acessar e estar nesses espaços, e estando apresentando agora para nós brasileiros, eu tenho que falar que o nosso sistema arquivístico ele é honrável, gente. É invejável fora do nosso país, porque o trabalho que tem sido feito, principalmente no Arquivo Nacional, é algo maravilhoso para pesquisadores. Ter coisas digitalizadas é a melhor coisa que aconteceu comigo nessa pesquisa.
Isso me facilitou muito, 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 muito. Óbvio que com alguns desafios que eu vou falar aqui, mas isso era algo surpreendente. Então, diversas vezes as pessoas ficavam chocadas que eu entrava no meu GovBR, no Arquivo Nacional, falava, vou te mostrar esse documento aqui. E aí eu conseguia acessar uma ficha de imigração, etc., enfim, em alguns minutos. Então, as bases que eu utilizei foram as bases do Arquivo Nacional, inclusive, né, já que a biblioteca digital faz parte do Arquivo Nacional, mas principalmente no sistema do CIAM e do sistema da Hemeroteca. E eu vou falar um pouco mais o que eu acessei em cada um. E o Family Search. O Family Search está aqui com um ente privado, né? Uma entidade privada, mas que teve acesso e tem acesso ainda a alguns arquivos estaduais, municipais, cúrias, etc. Então, a ideia era conseguir acessar alguns arquivos mais locais que não estavam disponíveis no Arquivo Nacional, Hemeroteca, principalmente para conseguir acompanhar algumas trajetórias de vida. Concordo. O Family Search reduziu bastante o acesso às imagens. Isso aí é uma questão de cartório, então notarial. Enfim, mas ao mesmo tempo que tem se digitalizado muito mais, a plataforma realmente tem expandido a digitalização dos acervos, ao mesmo tempo tem tido restrições muito fortes ao acesso das imagens, mas aí eu não sei os pormenores desse processo, por que isso tem acontecido. Em alguns casos eu sei que é por conta da restrição do próprio cartório ou da restrição a alguns acervos e tudo mais. Então, esse também foi um desafio, que às vezes eu conseguia achar um arquivo, mas eu não tinha condições materiais de ir até o lugar para poder acessar. Enfim, hoje também tem sido um desafio, visto que a gente está tentando expandir do centro metropolitano do Rio de São Paulo, principalmente para acessar, por exemplo, um arquivo em Cristalina. E aqui um exemplo de uma cidade que eu tenho interesse nos arquivos, mas eu não tenho condições de ir até lá trabalhar eles. Então, essa digitalização também ajuda nisso, mas com as suas limitações. Por quê? Os próprios arquivos, né, em seu estágio original, in natura, eles já não tinham muitas informações. Quando eles são digitalizados, obviamente, eles continuam com as mesmas informações e eles são indexados a partir daquilo, e a indexação nem sempre me ajuda, porque, por exemplo, um sobrenome armênio ele é escrito errado na hora que a pessoa desce no porto. Quando hoje o servidor vai digitalizar e indexar esse arquivo, esse erro vai continuar existindo, né? Obviamente, porque não faz sentido chamar um especialista para todos os nomes que existem nos arquivos. Mas aí eu continuo com o mesmo desafio. E aí se torna mais desafiador, porque eu não estou no arquivo vendo as caixas, eu estou num acervo digital, num mundo, num ambiente digital. E o único acesso que eu tenho às caixas, visto que eu não sei onde elas estão, se elas existem ou não, meio que o desafio do gato na caixa, eu não sei como esse acervo ele é composto. Ele não existe, ele é uma projeção digital. Eu não sei o que buscar, eu não sei onde ir, eu não sei qual caixa olhar e investigar, porque eu vou pela indexação. Se a indexação não me der pistas desse acervo, dificilmente eu vou conseguir encontrar. Hoje, depois de quebrar bastante a cabeça, eu mais ou menos sei os fundos para procurar. Então, a partir dos fundos, a gente consegue saber as separações. Obviamente, a consulta e visita presencial existe no Arquivo Nacional, algo até que eu vou fazer agora no meu recesso. A gente pode fazer isso, etc. Está disponível, tem um apoio todo da equipe do Arquivo Nacional também. Mas falando aqui de uma pesquisa com tempo um pouco mais reduzido e muitas famílias para serem investigadas, esse era um desafio de conhecer essa arquitetura arquivística, tá? E aí, então, quais eram os desafios que eu tinha mais práticos? Esses arquivos eles estavam incompletos, os arquivos notariais, os arquivos do Family Search, eles me informavam uma rede de parentesco, e a partir de alguns deles, depois, posteriormente, por exemplo, quando a pessoa falecia, então o registro de óbito às vezes me dizia a vila de origem daquela pessoa, porque as pessoas não entendiam onde ficava a Armênia. Então a pessoa falava, eu sou da Armênia, e aí a pessoa falava vila. E aí eu consigo saber de onde a pessoa veio de fato, de qual era a região e tudo mais. Senão ficavam coisas muito vagas, ou às vezes botavam, veio da Turquia, não veio da Turquia. A Turquia ainda não existia quando essa pessoa saiu. A pessoa veio de uma região específica.
Então ficam essas lacunas que existem tanto na narrativa familiar, nas histórias orais, quanto lacunas documentais. Em alguns casos, algo que eu percebi, eu vou mostrar aqui no próximo slide, nas fichas de imigração, às vezes a pessoa assinava o próprio nome em armênio, que para mim é uma bênção, porque o nome está escrito errado em português, mas eu consigo ver a assinatura da pessoa em armênio e ver o nome dela de fato. Isso aí é maravilhoso. Então, era uma forma também de burlar meio que essa burocracia e dar o seu nome de verdade ali na sua assinatura, que hoje eu consigo saber qual era o nome da pessoa de fato e não com um erro gráfico que o registro migratório fez. E existem, enfim, erros são muito comuns porque eram nomes muito incomuns para os funcionários dos portos. Então, dentro do documento migratório, eu consegui acessar o nome, abrasileirado na maioria das vezes, a idade, também, a idade às vezes ela era inventada, que a pessoa passou por um processo de genocídio, não sabe quando nasceu, foi acolhido em um orfanato, por exemplo, quando tinha 3, 4 anos de idade, não faz ideia qual a data que ela nasceu, saiu de lá, veio para o Brasil, chegou aqui no Porto e inventou uma data de nascimento. Algo que não é muito incomum até em trajetórias, às vezes, de famílias que não tiveram registro, né, de nascimento na idade correta, enfim, não foram registrados e cria-se uma data simbólica e representativa. Então, isso também acontecia, então a idade era sempre aproximada, a profissão às vezes vinha, às vezes não, e a gente vai ver aqui uma diferenciação de gênero, porque as mulheres elas eram categorizadas como do lar, domésticas, mesmo quando elas tinham uma profissão, tá? Mesmo quando elas tinham uma profissão, obviamente, nos países que elas, enfim, migraram antes de vir para o país, ou no próprio Império Otomano, e essa profissão ela é completamente desconsiderada e elas são registradas como do lar ou domésticas, e como acompanhantes dos seus maridos ou mães dos seus filhos, porque é muito engraçado que o registro de imigração da mulher vem com um filho, o do homem não. Então, se os filhos vieram com um casal, os filhos vão estar na ficha da mulher e não do marido. É a mãe que está carregando os filhos e não o pai. Apesar deles terem fichas separadas, não se repete na ficha do pai a esposa e os filhos. O cara vem sozinho, né? Eu descubro porque na parte de trás da ficha tem um endereço, então eu consigo bater que o endereço é o mesmo, a composição familiar é a mesma, enfim, os dois foram morar no mesmo endereço. E assim eu consigo acompanhar, ou pelo Family Search. Então, aqui a gente tem um fio documental também, que eu comecei a criar, uma tentativa de criar um fio documental, que é acessar o Arquivo Nacional, Biblioteca Digital e o Family Search. Enfim, então começo na ficha migratória, depois eu continuo seguindo a genealogia, apesar de eu achar super interessante e ter me tornado uma das maiores colaboradoras anuais do Family Search, tá? Eu sou uma das maiores voluntárias dessa plataforma. Eu traço mais para isso, para conseguir entender, não, de fato, essa era a composição familiar, eles foram morar juntos, esses são os filhos, aí, enfim, vou acompanhando um pouco a trajetória dessa família, até chegar na narrativa atual da pessoa que eu entrevistei, tá? Então, a entrevista, busca documental, faz esse traço genealógico só para conseguir compor um pouco desse núcleo familiar, sempre incompleto, mas tentando preencher algumas lacunas. E a terceira parte, que é a biblioteca digital, a hemeroteca digital, ela existe para eu conseguir saber quais eram as famílias que conviviam umas com as outras. Então, a rede de sociabilidade e a inserção econômica dessas famílias na cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Em São Paulo, as pessoas, enfim, diversas populações migrantes, elas se estabeleceram economicamente na 25 de março, algo que já é conhecido, e aqui no Rio de Janeiro, nós cariocas sabemos que a uruguaiana ela foi criada não, mas enfim, estabelecida como a gente conhece hoje, principalmente pelas populações imigrantes que criaram seus comércios ali, abriram seus comércios, e as pessoas elas viviam no segundo andar desses sobrados, alguns deles ainda de pé na Uruguaiana, elas viviam então com as suas famílias no segundo andar, e a loja era no primeiro andar. Se tudo der certo, eu consigo, enfim, numa próxima vez, contar um pouco mais das famílias que eu consegui localizar aqui no Rio de Janeiro, que agora vai ser um novo arquivo, que é o arquivo do Estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, que é meu novo desdobramento para conseguir continuar traçando um pouco mais das famílias aqui do Rio.
porque lá de São Paulo a gente tem um mapeamento um pouco maior, um pouco melhor. Aqui do Rio a gente não tem, eu não sei te dizer qual é a rua dentro da Uruguaiana onde essas pessoas se estabeleceram, onde essas famílias estavam. Principalmente porque existiam outros grupos imigrantes ali, por exemplo, os sírios, libaneses, que a gente conhece mais, judeus, entre outros, tá? E por conta disso, acontecia muito dos armênios serem associados às populações sírias e libaneses, principalmente os armênios que vinham de regiões que se falavam árabe. Então, populações armênias que vinham ali da atual fronteira, visto que a Síria ela é criada depois da Primeira Guerra Mundial, da atual Síria, que na verdade naquela época não era Síria, era só uma continuação do Império Otomano. Então, algumas populações que vinham dessas cidades, dessas vilas, elas falavam árabe, outras, enfim, pessoas até de outras cidades, mas por conta do trabalho no comércio itinerante, ou mascate, mesma coisa, elas falavam árabe também, ou turco, também era falado. Então, essas populações aqui no Rio, mas também em São Paulo, elas eram confundidas, né? Enfim, essas famílias armênias elas eram confundidas com turcos, com libaneses, sírios e árabes. E isso continua percorrendo a historiografia do Rio de Janeiro, porque até hoje as pessoas não identificaram, ninguém, enfim, não há um estabelecimento, né, da própria produção intelectual. Olha, essas eram as famílias armênias, e os demais são sírios, libaneses, etc. Então, muitos trabalhos que eu ainda leio hoje acabam colocando erroneamente as famílias todas como sírias e libaneses, algo que, enfim, que vem de novo de um erro documental no desembarque, etc. Então, os jornais servem muito para isso, para eu conseguir achar esses comércios, achar essas pessoas, quais eram as lojas, os estabelecimentos e tudo mais. Então, sem mais delonga, o que acontecia no caso das mulheres? Falei que elas eram muito associadas aos próprios filhos. Nesse novo slide, eu estou mostrando aqui um iceberg representativo com documentos, em que no topo desse iceberg a gente tem os documentos oficiais do Estado, que seriam os processos de naturalização, por exemplo. Muitos armênios, por terem entrado numa situação de apátridas, eles saíram sem cidadania de origem, e aqui, quando enfim, se inseriram no Brasil, se tornaram deveriam ter se tornado brasileiros, mas eles não passaram por um processo de cidadania, né, de naturalização. Eles vão fazer isso lá na década de 40, mais ou menos. Até a década de 60 a gente tem. Existem algumas famílias que fazem bem antes, ali na década de 20, mas são famílias que vêm antes do genocídio, são famílias que estão aqui já desde 1880, 1890, e aí na década de 20 elas vão entrar com o processo de cidadania. Então, o foco desses documentos estatais são os chefes da família, majoritariamente os homens. E é importante que o processo de cidadania, nessa época, ele não podia ser feito por mulheres. Não que ele não poderia ser feito oficialmente por mulheres, mas ele era inacessível para mulheres. Por quê? Precisava ter comprovação de compra de um terreno ou uma propriedade no seu nome. As mulheres não conseguiam fazer isso. Precisava ter uma comprovação de inserção econômica. Então, ser um trabalhador, ser dono de um negócio, ser um funcionário, etc. E você precisava de 2 testemunhas que comprovassem isso. Além disso, você também precisava demonstrar a criação de raízes no país, ter filhos, etc. E aí as mulheres entravam, porque elas eram as esposas que estavam ligadas aos filhos. E também precisavam de outras comprovações, como você comprovar que não estava associado a nenhuma ideologia que divergisse da estatal, etc. E a gente tem o período da ditadura, mas também era Vargas, já era exigido esse antecedente, além dos antecedentes criminais, antecedentes ideológicos, tá? Também precisavam ser comprovados. Algo que se tornou problemático, óbvio que é problemático no modo geral, mas se tornou ainda mais problemático para os armênios, porque a Armênia ela se torna depois parte do bloco soviético. Então, ela é incorporada à União Soviética. A Armênia, como a gente conhece hoje, República da Armênia, né? Ela faz parte do bloco soviético aí até 1991, uma das últimas a saírem dessa composição das repúblicas soviéticas. Então, até 1991, os armênios ainda são associados a, sendo ou não
enfim, de ideologias simpatizantes, mas isso pouco importava, eles são associados à União Soviética, algo que durante a era Vargas e depois durante a ditadura militar no país, obviamente, se torna um alvo, né? E não é bem visto. Então também tinha que ter essa comprovação. Dentro disso tudo, a gente tem ainda a legislação que não era favorável para as mulheres, principalmente mulheres que fossem solteiras, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, entre outras leis, que tornam as mulheres diretamente atreladas aos seus maridos e com pouca independência e autonomia financeira, logo se torna inviável entrar com um processo de naturalização. Com isso, também se torna inviável você ser reconhecido como brasileiro. Também se torna inviável você sair do país, porque você não pode ter um passaporte, você não tem uma nacionalidade. Se você sair do Brasil, você pode, mas aí você também não pode retornar, porque você não é cidadã ainda daqui. Então, por isso, algumas famílias não conseguem retornar nunca mais para a Armênia, e às vezes não conseguem visitar parentes que moram logo aqui, na Argentina, no Uruguai, por não conseguir ter acesso a essa naturalização, cidadania e depois processo de passaporte, etc. Tá? Então, nesse outro slide, eu estou mostrando desafios da preservação da memória e da visibilidade armênia, principalmente no caso das mulheres. Eu trouxe 3 exemplos aqui. No primeiro exemplo, vocês estão vendo, é um recorte, tá, de um registro de navio, de vapor, que está escrito nacionalização na primeira coluna da esquerda, e aí se vocês observarem, estava escrito armênio embaixo e está cortado e escrito turco em cima, tá? Do lado tem raça ou povo, né? E aqui a gente pode, enfim, traduzir, por exemplo, raça e etnia, e está escrito embaixo como armênio. Então, troca-se a nacionalidade como se fosse turco, lembrando, as pessoas não eram turcas, a Turquia não existia, a etnia turca poderia até ser associada, mas nacionalidade não, mas não é colocado otomano, que talvez fosse uma cidadania um pouco mais, enfim, verídica. É colocado como turco, e depois vocês veem ali, é o último país de residência, porque esse aqui é um registro de vapor de uma pessoa que foi para os Estados Unidos, tá? É uma família armênia, que saiu de Belém do Pará. Aí vocês veem o país, que está escrito Brasil, Brasil embaixo. Então, são pessoas que saíram aqui do Brasil e que, ao chegar nos Estados Unidos, não são mais identificados como armênios, e sim como turcos. E isso não acontece só com pessoas que vão para os Estados Unidos, nada disso. Elas acontecem com diversas pessoas que também, quando elas chegam aqui no país. O Estado Civil, que vocês estão vendo, que é um outro recorte ao lado, está escrito viúva de. Então, é uma mulher que ela é identificada principalmente pelo seu marido, que seria o José Damião, e enfim, esse primeiro nome foi abrasileirado, tá? Embaixo a gente tem aqui um registro de imigração de uma familiar, de uma participante da pesquisa, e aqui vocês podem ver o que eu estava comentando sobre como as mulheres são associadas aos seus núcleos masculinos da família, né? Seus núcleos familiares, principalmente dos homens. Então a gente vê, tem diversas informações nessa ficha, não vou passar por todas elas por conta de tempo, mas vocês olharem embaixo da residência dela, já no meio dessa ficha, a gente tem os filhos menores de 18 anos. Aqui, a gente não tem os filhos, mas a gente tem descrito viajava em companhia do seu irmão. Então, se a pessoa não era casada e não tinha filhos, ainda assim encontra-se algum homem para poder associar ela, para ela não estar sozinha. Então, viaja em companhia do irmão, Joseph Vicente Yegdian, portador do visto, número tal, tal, tal. Então, para associar uma outra ficha, um outro homem que estava com ela nessa viagem, tá? Eu não consegui colocar outra ficha aqui, que era a pessoa que assinou em armênio, gente, mas, enfim, a ficha é a mesma, mesmo estilo. Tem a fotografia, e pelo menos aqui a gente tem uma fotografia para conseguir rastrear quem era essa pessoa, mas diversas informações não estão presentes aqui. Então, a gente tem como profissão também escrito prendas domésticas.
quando essa pessoa não era das prendas domésticas, ela tinha uma profissão, ela exercia uma profissão antes de vir para o país. Então, essa é a invisibilidade que acontece com esse processo, em que as mulheres são muitas vezes associadas aos seus papéis de esposas ou mães, ou, enfim, até irmãs, sem focar na sua própria identidade. Então, essa falta de reconhecimento, tanto na narrativa da própria comunidade, uma falta de reconhecimento do papel das mulheres, das suas histórias de vida, né, desse espaço dedicado a elas, quanto na própria documentação estatal, é o que torna essa pesquisa tão importante e tão urgente para que a gente ainda consiga ter acesso a essas histórias, enquanto essa geração, principalmente a geração mais velha, ainda está viva e ainda pode ser acessada, conversada, etc., e registrada as suas histórias de vida mesmo, e as suas trajetórias. E há um desafio da preservação dessa memória por conta da dificuldade de reconstruir essas histórias, visto que há muitas lacunas por conta de uma história do genocídio e do apagamento que é feito dentro dos arquivos. Havia também um grande desafio para a comunidade no geral, que era a assimilação no país, uma assimilação que é feita forçadamente, principalmente a partir da implementação da ditadura militar, em que essas pessoas também vão ser investigadas, vigiadas e perseguidas, de novo, por conta de associações a ser armênio viria de uma república soviética, e isso não é bem visto dentro do país. É, obviamente, uma trajetória muito desafiadora e traumática para todas as famílias que passaram por isso. Eu também trabalhei com alguns arquivos do SNI que estão disponíveis no Arquivo Nacional e, sem querer, o Estado brasileiro me permitiu acessar algumas dessas trajetórias por conta dessas vigilâncias a essas famílias. E aí eu consigo saber um pouco mais da composição familiar, onde moravam, as suas rotinas, porque um agente estatal estava ali seguindo aquela pessoa o dia inteiro e anotando tudo que ela fazia. E aí, a partir das entrevistas, elas foram feitas um pouco, eu diria uma forma, não é que não é não ortodoxa, mas um pouco já planejando o desdobramento dessa pesquisa. Então, eu e Tati, a gente pensou, enfim, ainda que não tenha acontecido com todas as entrevistas, né, por questões, de novo, financeiras, materiais, recursos mesmo na época, mas a gente já pensou na preservação desse material. Para além das produções que a gente ia fazer individuais, a gente queria que isso fosse preservado e retornasse para a comunidade, justamente porque a comunidade não tem isso, enfim, não tem esse espaço, não teve essa construção, principalmente sobre as mulheres. Então, a gente buscou, nas entrevistas, já ter uma gravação de alta qualidade, foram entrevistas audiovisuais, com o apoio técnico da Tatiana, e colaboração das duas. E hoje a gente está retomando algumas dessas entrevistas e tudo mais por conta disso, por questões mesmo de resultado final, falta de recursos materiais na época que não ficaram num nível cinematográfico. Mas a nossa ideia sempre foi de um retorno à comunidade. Então, a história oral, na verdade, por ter focado nas narrativas de vida, a gente conseguiu, para além de criar um documentário, uma tese, que, enfim, espero que as pessoas leiam, estou aqui agora trabalhando no meu livro, foi um processo para mim, de novo, desafiador, mas muito bom, muito prazeroso. Eu queria que não ficasse numas páginas de tese que algumas pessoas vão ler, ou um livro que algumas pessoas vão ler. Eu queria que ficasse material, e fora que a tese é minha interpretação como pesquisadora, e não precisa e não deve ser a interpretação pessoal de ninguém. Eu queria que eles tivessem livre acesso ao conteúdo original, sabe? Sem a minha mediação ou sem a mediação da Tatiana. E foi assim que nasceu o desdobramento dessa pesquisa. Lá atrás, então, a gente eu já tinha feito as transcrições para a minha tese, eu já tinha feito essas pesquisas documentais, pelo menos iniciais, então, traçar essas trajetórias, e já vim construindo uma arquitetura de preservação digital, uma estruturação de um acervo que seria disponibilizado para elas. E antes de eu avançar para o desdobramento atual, durante essas entrevistas, muitas coisas me surpreenderam, e uma delas foi perceber que, mesmo quando as avós não passavam essas histórias, ou as mães não passavam essas histórias,
as experiências, por mais traumáticas que fossem, elas eram vistas como muito importantes de serem contadas. Então, para aquelas avós ou mães que vinham como muito desafiador e muito pesado passar isso para suas filhas e suas netas, elas tentaram passar de outras formas, principalmente em atividades que fossem afetivas, como é o comer. Comer em família, o se alimentar, e o ensino. Então, enfim, eu propus alguns termos, um deles é o arquivo encarnado, porque essas mulheres elas não contavam com nenhum suporte externo. Não existia espaço para elas contarem os seus traumas na sociedade, né, brasileira. Muitas delas não falavam português, ou falavam português que aprenderam aqui. Algumas não aprenderam português, se comunicavam só em armênio, então havia também uma dificuldade, um desafio de comunicação com as gerações mais para frente, né, pulando as gerações. Não havia um espaço de aceitação desse compartilhamento, principalmente dos traumas mais generificados, então traumas experienciados particularmente pelas mulheres. Também não havia um registro oficial sendo feito. O perpetrador, o Império Otomano e depois a República da Turquia fez questão de continuar esse apagamento arquivístico também, dessas histórias, dessas trajetórias, até para negar que esses crimes foram cometidos. Não havendo nenhum apoio externo, esse compartilhamento ele foi feito internamente, no cotidiano, no nível doméstico. E as mulheres, e aí, de modo geral, isso é uma experiência compartilhada pelas mulheres, as mulheres sendo do lar, domésticas, elas lideram esses espaços, né, da casa. E são elas que são as responsáveis pela educação dos seus filhos e muitas vezes dos netos. Foi através disso, do ensino da culinária, das receitas, do dolma, ou do ensino do armênio e de reforçar que o armênio era importante, de manter essa cultura armênia em casa, que elas conseguiram, ali nas brechas, contar um pouco das suas experiências e alertar as outras populações dos perigos que elas passaram, para proteger eles, né? No sentido, do trauma que elas sofreram, e dois, de uma permanência do alerta, do medo de que isso voltasse a acontecer com as suas famílias. Então, elas se tornaram o próprio arquivo. Eu não consegui falar de onde eu vim, né? Não tem nenhum registro meu de onde eu vim. Ninguém vai saber da vila que eu vim. Então, todos os dias em casa eu vou precisar falar de onde eu vim. Então, se a gente tem um risco de perda de qualquer arquivo, como que eu vou saber como aquela cidade era? A cidade ela não existe mais como ela existiu. Isso acontece com diversos espaços urbanos, a gente pode pensar no próprio Rio de Janeiro. Mas não existe uma iniciativa de ir hoje na Turquia e ter um mapeamento, um contramapeamento das cidades, e falar, não, aqui viveu essa família, aquela família, e a gente consegue saber onde viviam os armênios de cada vila. Não conseguimos. O Google Maps hoje ativamente atrapalha isso. Então, a gente não tem, num mapa digital, né, que hoje a gente se apoia muito em ferramentas digitais, isso é bom e ruim, eu não consigo mais saber o nome das ruas. Então, as pessoas começam a desenhar mapas em casa e a desenhar como era a cidade. Aqui era a praça, aqui eu morava tal cara, eu morava junto de uma família tal, meu pai era, sei lá, o dentista da cidade, do lado dele morava o padeiro, que fosse. E essa é uma forma de criar um arquivo. E as grandes responsáveis por contarem essas histórias, fosse num domingo à tarde, quando reunia os netos e os filhos, eram as mulheres, as matriarcas dessa família. Então, elas viram o próprio arquivo. Por conta da própria corporificação do trauma, algo que a psicologia já trabalha há muito tempo, e dois, pela falta desse suporte externo. Só existe elas. E aí a gente tem um risco de perda muito maior, porque se todo esse conhecimento está em uma pessoa que não consegue, muitas vezes, passar para além da geração próxima, quanta coisa não se perde, né? Quantas lacunas não ficaram para gerações mais jovens, aí, por volta dos seus 20, 30 anos. Existe muita coisa que já se tornou inacessível. Não necessariamente existe uma conscientização, eu diria,
total, mas o que eu percebi ao longo dessa entrevista é que existe sim um trabalho ativo e uma preocupação muito grande de que esse arquivo ele sobreviva. Isso é muito positivo. É muito positivo porque essa positivo e também um fardo muito grande, mas essa missão ela foi passada para as mulheres das gerações seguintes. Então, entendendo tudo isso, é que eu converso com o entendimento de que as mulheres elas são guardiãs da memória. Esse conceito não é meu, esse conceito é da Lerna Ekmekcioglu, eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dela, que foi turquificada, ela é uma armênia que, enfim, o Oglu é a turquificação do sobrenome armênio dela, mas ela é uma intelectual estudiosa do estudo do genocídio armênio, lá nos Estados Unidos, que vai falar, então, sobre as mulheres como guardiãs dessa memória, principalmente as mulheres armênias. Então, há um trabalho ativo dessa resistência tanto ao negacionismo, a negação do genocídio contra os armênios e, enfim, o genocídio também contra outras populações minoritárias do Império Otomano, e o papel central das mulheres, tanto na transmissão dessa memória para as outras gerações, quanto na preservação dessa identidade armênia, da cultura armênia dentro de casa e dentro da comunidade. Então, só para não me estender mais, eu vou chegar na última parte. Então, esse é o trabalho que está sendo feito hoje. Eu e Tatiana, né, a gente coordena o projeto Memórias Armênias. Então, esse foi um desdobramento dessa pesquisa. Não tendo mais que entregar uma tese no formato que a gente conhece, acadêmico, a gente teve a liberdade de propor um acervo digital comunitário. Então, a gente hoje está montando, estruturando, conseguimos o apoio de 2 instituições armênias, uma delas é a Gulbenkian Foundation, a Kalush Gulbenkian, que fica lá em Lisboa, e o National Institute também for Armenian Studies, a NAS, que também apoia o nosso projeto. Enfim, estamos em busca ainda de outros apoios nacionais, para a gente conseguir, de novo, dar conta de outras frentes de trabalho e ter mais apoio também, trazendo mais pesquisadores para o nosso projeto. Hoje somos basicamente eu e Tatiana, e temos uma assistente de pesquisa e um núcleo pequeno de TI, que é essencial para a estruturação desse acervo digital. Então, dentro do acervo hoje, o trabalho que a gente faz é retomar um pouco a conversa com algumas famílias que já participaram da pesquisa, mas também em busca de outras famílias. Como eu falei, a gente está tentando sair do eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente tem tentado avançar lá para o Rio Grande do Sul, principalmente, e Paraná, Brasília, e, Minas Gerais e o Nordeste brasileiro, principalmente em Recife, e eu falei também lá no Pará, no Belém do Pará, que a gente teve um núcleo um pouquinho menor de alguns núcleos familiares armênios que saíram do Recife para lá, porque na época no Pará saiu um navio direto para Ellis Island, em Nova York, que era onde os imigrantes iam antes de poderem entrar em Nova York, nos Estados Unidos. Então, a gente tem ali uma pequena trajetória. Então, a gente faz a coleta com as famílias. De novo, a gente retoma a história oral, hoje com outras propostas, porque não é mais para responder uma pesquisa de doutorado. A gente está trabalhando com a digitalização documental em alta qualidade, para termos um acervo de alta qualidade que será disponibilizado para todos, para além da comunidade, para pesquisadores de modo geral. Eu faço depois a descrição documental e a pesquisa histórica complementar para contextualizar todas essas produções, contextualizar qual era a vila de origem, como era essa vila, faço uma busca documental para descobrir parentes, primos, tios que são mencionados nas entrevistas, e a gente conseguir traçar um pouco dessas trajetórias aqui no país. Foi assim que eu descobri, por exemplo, a trajetória lá em Belém. Depois disso, a gente faz, então, a estruturação dessa preservação e disponibilização que vai ser feita no final do ano, quando a gente lançar a plataforma. Hoje a gente está montando esse acervo, alimentando esse acervo aos poucos, e depois a gente faz, então, novas pesquisas, e assim se completa esse ciclo, que, como eu disse, tem muitas frentes ainda para lidar, mas eu espero que se torne cada vez maior do que nós. Essa é a nossa proposta, sempre foi, de realmente colaborar
de forma que faça sentido para essa comunidade, não só, né, porque acontece muito de pesquisadores extraírem conhecimento das comunidades e esses conhecimentos não retornarem. Isso acontece em comunidades indígenas do nosso país, entre outras comunidades periféricas. E essa é uma grande crítica que eu endosso, que muitos pesquisadores não retornam, pelo menos não no formato que as comunidades gostariam de receber e precisam receber, né? É claro que a gente tem um ordenamento aí acadêmico para seguir, enfim, todo um processo que é um doutorado, um mestrado, etc. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se limitar a essas estruturas acadêmicas. A gente pode produzir muito mais e deveria produzir para além desses espaços acadêmicos. E foi por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa que a minha ideia também é levar isso hoje lá para a FJ, para o IH, dentro das minhas disciplinas, para incentivar que os historiadores hoje em formação, que eu posso participar de um pouquinho dessa formação, pensem também um pouco fora da caixa, de modo geral. Eu não falei hoje sobre as ferramentas digitais que eu utilizo, mas, enfim, isso é um outro diálogo que eu também tenho, que foram as ferramentas que me ajudaram e possibilitaram a trabalhar com todo esse material, principalmente as ferramentas de IA. Eu não trouxe hoje porque é um debate que ainda está em andamento e eu tenho muitas críticas e muitas coisas ainda estão mudando hoje no mundo digital. Eu não queria acabar recomendando, indicando caminhos que eticamente eu não concordo mais. Então, eu mesma estou revisando, não que eu tenha usado IAs em que eu tenha compartilhado conhecimento dessas famílias, porque eu usei tudo local, enfim, tive apoio técnico aqui do meu companheiro para muita da estruturação da arquitetura informacional, enfim, com as ferramentas. Então, tudo foi feito local, sem compartilhar as informações pessoais dos participantes, mas ainda assim, para eu conseguir passar esse conhecimento, ensinar, etc., eu acho que a gente precisa hoje incentivar muito ferramentas mais nacionais, assim como a gente tem no mundo digital arquivístico brasileiro, a gente precisa criar mais ferramentas nacionais, ou pelo menos que sejam disponíveis, sem ter que pagar, etc. E é isso, estou buscando também pensar nessas outras estratégias. Dito tudo isso, que eu falei muito, vou deixar vocês fazerem as perguntas. Volto a agradecer. Esse QR Code aqui tem todos os meus contatos, enfim, site, página do Instagram, que vocês podem acompanhar o meu trabalho nas suas mais diferentes frentes, visto que eu sou uma pessoa com TDAH que investe em muitas diferentes frentes. E é isso, gente. De novo, muito, muito obrigada por todo mundo que ficou até agora aqui, me ouviu, se interessou, e muito obrigada pelo convite de novo. Priscila, vai fazer encerramento? Muito obrigada, Júlia, pela sua palestra. Aprendi muito aqui com você. Acredito que todo mundo aqui presente aprendeu bastante e te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade e por dar essa aula aí para todos nós. Muito obrigada. Agradecemos em nome da Unirio, do nosso projeto, do Arquivo Central, e esperamos em algum momento te receber de volta aqui com os desdobramentos da sua pesquisa, tão importante Muito para, enfim, obrigada. uma série de debates, né? O papel das mulheres e a questão da memória, enfim, toda essa discussão que eu acho que é fundamental, enfim, vem acompanhando esse teu trajeto, né, desde a graduação, e é muito gratificante ver aonde esse trabalho te levou, né? Enfim, é um trabalho não só acadêmico, mas é um trabalho também de retorno à sociedade, né? Principalmente à comunidade armênia. Então é muito bonito de ver, é um trabalho bem feito, mas também é um trabalho que emociona, então agradeço muito pela sua presença e por esse trabalho que você está desenvolvendo. Muito obrigada, de verdade, de coração. Muito obrigada mesmo. É um trabalho que custou bastante emocionalmente, não vou mentir. Foi um processo, e acho que só para eu adicionar esse ponto, foi um processo, gente, como existe aqui sempre o risco de retraumatização das vítimas, quando a gente fala de genocídio, entrevista a vítimas de experiências traumáticas, né? E esse sempre foi uma preocupação minha de como a gente ia abordar essas temáticas e abordar as pessoas, as participantes, porque só a abordagem pode gerar gatilhos emocionais.
mas eu não contava com o trauma que também ia criar e gerar do meu lado. Os últimos meses de escrita dessa tese foram meses muito desafiadores e, enfim, na minha tese eu tenho um pouco de autorreflexão sobre isso, eu compartilho um pouco da experiência para mim, que eu acho que é importante que a gente faça, principalmente como mulheres. São experiências que me tocam não só por estar coproduzindo essa pesquisa, mas também por ser mulher e entender algum desses processos. E foi muito desafiador mesmo. E eu devo dizer que eu contei o tempo todo, né, com uma equipe profissional. E aí, agradeço também ao meu psiquiatra, tenho um agradecimento em especial à minha psicóloga, que me acompanha, e que sem ela esse trabalho não teria sido escrito e muito menos entregue. Foram 450 páginas de tese e não teria nem saído do papel. Então, eu agradeço muito e eu sempre recomendo a gente, enfim, qual é a frente, o tipo de abordagem que vocês prefiram. É essencial que tenha um acompanhamento especializado, porque esse é um processo muito desafiador emocionalmente. E para que eu não me projetasse e acabasse inviabilizando de novo, ou invisibilizando essas trajetórias tão importantes que eu queria destacar com as minhas próprias experiências, eu precisava desse espaço de cuidado pessoal. Então, acho que isso é muito importante, acho que essa é uma discussão que deveria ser feita, principalmente no campo da história oral, e principalmente quando a gente fala de populações que experienciaram eventos traumáticos, como um genocídio.